Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse dia, que Deus abençoe sua semana e você possa ter uma semana abençoada e um dia abençoado, em nome de Jesus. Hoje, dia 3 de julho de 2023, e hoje estaremos fazendo a leitura, continuando o livro de 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 34. Que está escrito assim: aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E, ao cubo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe respondeu: como tu és, serei eu. O meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E disseram: sobe, porque Deus a darás nas suas mãos, ó rei. E disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás os círios até de todo os consumires. Então os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramate-Gileade e prosperarás, porque o Senhor o darás nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse-lhe: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade para a guerra ou deixar-lo-ia? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei para que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse: Senhor, estes não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Então o rei
de Israel disse a Josafá: Não te falei que este não profetiza de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e o outro diz de outra maneira. Então saiu o espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornarás em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. A guerra contra Ramote-Gileade e a morte de Acabe. Versículo 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejeis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Amém? Louvado seja Deus. A palavra profética, ela tem um grande valor na vida daquele que aceita a palavra profética e também na vida daquele que verdadeiramente é profeta de Deus. A profecia, quando ela vem do Senhor, não adianta contestar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus marcou como decreto. Não adianta se levantar contra, não adianta não aceitar aquela palavra. Se Deus falou e decretou, está decretado, pronto, acabou. Infelizmente, Acabe, que conhecemos a história, foi um rei mau, um rei idólatra, um dos piores, se não o pior rei de Israel, que levou o povo, a nação, à adoração de deuses e ídolos, porque se casou com uma mulher idólatra. E nessa condição, ele faz com que, além do povo se corromper,
corrompe também a espiritualidade dos sacerdotes que deveriam entregar uma profecia segundo a vontade de Deus, mas os profetas, aqueles que profetizavam para ele, profetizavam coisas que agradavam seus ouvidos. Mas este profeta, que é Micaías, na qual o rei de Judá, que era Josafá, falou: olha, não tem um profeta de verdade aqui nessa região, porque Josafá percebeu, porque Josafá andava num âmbito espiritual e sabia, né, quando era bajulação e quando era Deus falando. E Acabe entrega, fala: olha, tem um profeta que ele fala mal contra mim, mas se o profeta fala mal contra o rei Acabe, é porque ele andava mal aos olhos do Senhor, é porque ele não fazia aquilo que o Senhor ordenava ou aquilo que o Senhor mandava. E ele, nessa condição, acabou, né, corrompendo toda a nação, corrompendo os sacerdotes, né, e ele, ao invés de ter um entendimento ou a simplicidade ou a humildade de se render aos pés do Senhor, pedir ao Senhor perdão, pedir ao Senhor, né, um novo tempo na vida dele, espiritual, ele não se arrependeu, ele não se entregou e foi arrogante para com o profeta. Decretou a ordem de sentença na qual o profeta deveria ser trancado no cárcere até ele voltar da guerra. Porém, o profeta foi preso, sim, mas Acabe não voltou da guerra. Então, dê valor a profecias, dê valor a palavras, dê valor a situações que talvez você possa viver, porque às vezes, em certas situações, Deus não vai falar o que nós queremos ouvir. Deus vai falar coisas que nós precisamos ouvir. Se a gente precisa se consertar, se a gente precisa se arrepender, se a gente precisa mudar, é melhor ouvir Deus falando isso cara conosco, porque nos mostra que Deus realmente nos ama e quer o nosso melhor. Arrependa-te, muda a sua vida. É maravilhoso você ouvir Deus falar contigo de uma maneira que dá para entender o quanto nós podemos ser especial para Deus. Se Deus tem falado para nós mudarmos, nos arrependermos, é sinal que Ele ainda tem coisas boas para as nossas vidas. Infelizmente, Acabe não ouviu a verdadeira profecia, não aceitou a verdadeira profecia, condenou o profeta, mas ele é que foi morto. Mal sabia ele que naquele dia à tarde ele perderia a sua vida por imprudência, por falta de aceitação da palavra profética e por também condenar um profeta a uma situação porque o profeta estava falando a verdade. A boca de Deus fala o que nós precisamos ouvir, nós querendo ou não. A palavra profética, quando nós aceitamos, ela produz a mudança nas nossas vidas, ela produz o milagre. Mas nós precisamos nos arrepender e aceitar a palavra. Amém? Que você possa aceitar a palavra e viver o novo de Cristo a cada dia. Se o Senhor tem falado contigo, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor falando contigo e mude. Se assim o Senhor estiver falando contigo, mude no que é necessário para que Ele faça uma grande obra na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê um dia abençoado para você e toda a sua família. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo.